Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando com. Esta semana continuamos com o ciclo de entrevistas aos vereadores, aos eleitos na Câmara Municipal de Évora. Esta semana entrevistamos Henrique Sinsim, que foi candidato da coligação Mudar com Confiança, é presidente da Conselhia de Évora do PSD e é o nosso convidado desta semana, neste ciclo em que vamos, no fundo, fazer um balanço deste mandato autárquico e também, olhar para a cidade, fazer uma avaliação do que é que está bem nesta gestão da Câmara e o que é que podia ser feito melhor. Obrigado, Henrique, por ter aceitado o convite. Muito obrigado um bom dia a todos, ao Sérgio e aqui ao nosso auditório da Rádio Diana também, um grande abraço para todos. O Henrique liderou em 2021 a candidatura da coligação Mudar com Confiança, que juntou vários partidos, PSD, CDS, PPM e MPT. E foi eleito vereador, assim como a Patrícia Raposinho, os dois. Tenho ideia que pelo menos na história mais recente, o PSD elegia um vereador, mas desta vez, a conjugação de votos permitiu ao PSD e aos tantos partidos que formavam a coligação eleger dois vereadores. Que avaliação é que faz destes 2 anos e meio? Estamos a falar de 2 anos e meio de mandato. De novo, muito bom dia, Sérgio. Eu faço uma avaliação positiva. Nós temos, portanto, a coligação que lidero, temos trabalhado todos os dias a favor dos évorenses, temos estado todos os dias na rua, com as pessoas, com as empresas, com as organizações sociais, culturais, com as organizações do desporto, com os jovens, a trabalhar para identificar aquilo que são as lacunas da cidade, as lacunas do nosso concelho e apresentar propostas. E esse tem sido um dos nossos focos, que é, efetivamente, apresentar propostas de política pública para o município. Não exclusivamente olhando, mas também olhando para aquilo que são os detalhes da cidade, porque isso é importante, mas é importante também ter um olhar de conjunto, um olhar mais ambicioso, mais de perspectivo. E nesse sentido temos apresentado um conjunto de propostas no Executivo. Muitas delas, por vezes, são aprovadas, infelizmente depois não são executadas. Este tem sido uma marca deste Executivo CDU, que é, de alguma forma, ludibriar um pouco os partidos políticos que compõem o Executivo Municipal e mesmo na Assembleia Municipal, aprovando propostas, dando a entender que vão executar propostas, mas depois não as conseguem concretizar ou não as querem concretizar. Isso, de alguma forma, decepciona-nos, porque trabalhamos, porque entendemos que as propostas são válidas, porque são aprovadas, porque são discutidas, mas depois ficam na gaveta, como se costuma dizer. E isso penso que é algo que a cidade vai perdendo, porque são propostas importantes para a cidade, que a cidade vai perdendo as oportunidades. E isso tem sido também uma marca deste Executivo CDU, que é perdulário na execução de oportunidades, na execução de fundos comunitários, e isso depois vai-se resultar numa cidade e num concelho menos atrativo. Felizmente temos o nosso tecido empresarial, o nosso tecido associativo, que é muito rico, que é muito dinâmico e que vai avançando mesmo contra ventos mais imobilistas da CDU, mas seria de todo importante que tivéssemos uma outra política municipal e que criasse concretamente oportunidades de desenvolvimento para todos nós que vivemos aqui na cidade. Já lá vamos à avaliação à gestão CDU da Câmara. Antes perguntava-lhe, obviamente que os eleitos na Câmara Municipal têm que se interessar por vários assuntos, eu diria se calhar por todos os assuntos, claro, que têm a ver com a cidade e com o concelho, mas, há algumas áreas em que os eleitos da coligação Mudar com Confiança se têm dedicado mais, preocupado mais. Nós, temos nos preocupado com um conjunto de dossiês que são importantes para a cidade, desde logo a questão da habitação. Importante que se dê resposta aos desafios da habitação. Estamos neste momento com a discussão do PDM, com a discussão do PUE. Existe um conjunto de lotes, de loteamentos que continuam parados anos após anos, que são muito importantes para desbloquear o problema do acesso à habitação no nosso concelho. É importante também dar resposta aos desafios do alojamento estudantil, sabendo que Évora tem uma grande relação com a Universidade. A Universidade é um motor da nossa cidade e, portanto, é importante dar resposta a esses conjunto de 7.500, 8.000 jovens que estão na nossa cidade diariamente.
Existem ainda problemas antigos de loteamentos, enfim, que não estão totalmente legalizados e que é importante dar resposta também a eles. Existe o problema de reabilitação no próprio centro histórico, portanto é uma área onde nós também temos investido, apresentado algumas propostas junto do município. Temos trabalhado também com promotores, temos feito esse trabalho muitas vezes que é um trabalho mais de sapa, que não é visível, mas é algo que nos preocupa bastante. O problema da habitação no território sabemos que será talvez um dos problemas, um dos maiores constrangimentos ao desenvolvimento da nossa cidade, do nosso concelho. Também nas freguesias rurais, também é importante dar resposta àquilo que são os anseios das freguesias rurais, e esse tem sido um trabalho. Outra área onde nós temos também colocado maior pressão tem a ver com a economia, com a parte do desenvolvimento económico. Por um lado, Évora tem que ser mais atrativa, temos que conseguir criar condições de Évora ser mais atrativa. Para isso temos falado muito na questão da marca Évora, criar uma marca Évora forte, que posicione Évora nesse radar do investimento, mas para isso é preciso também que depois nas nossas zonas industriais tenham uma gestão conjunta e uma gestão moderna. Não podemos continuar a ter os parques industriais, enfim, da forma degradada como se encontram atualmente. Temos que criar mais agilidade na atribuição dos lotes, temos que criar mais incentivos, tem que ser feita uma gestão integrada. É isso que nós defendemos a criação de uma agência, que é a Évora Invest, que é uma pequena estrutura, pode ser uma pequena estrutura, mas que sediada no Parque Industrial. Sediada no Parque Industrial, que faça a gestão do Parque Industrial e das zonas industriais. Nós temos Portanto, próximo da... Sim, ligado com o município, obviamente, não é? Integrado também com as associações empresariais que temos no Parque Industrial. Que tenha também, por exemplo, uma palavra a dizer sobre a gestão do Maré, local onde nos encontramos hoje a fazer esta entrevista, que o município tem um lugar no Conselho de Administração no Maré, penso que ainda não está preenchido, e, portanto, é também um ativo que é importante integrar nesta estratégia, e tenha um olhar conjunto sobre estas zonas industriais, porque temos o Parque Industrial, mas temos também as zonas industriais nas diferentes freguesias rurais, e, portanto, tenha um olhar de conjunto e promova este ativo que temos, porque, efetivamente, se tivermos empresas melhores, temos possibilidade das pessoas, dos jovens, se concretizarem aqui profissionalmente, e esse é um desafio que temos, que é a perda de jovens do nosso território, e muitas vezes por falta de oportunidade de carreiras, muitas vezes por falta de dinâmica social também, e isso também tem sido uma das áreas onde nós temos falado bastante, a questão, por exemplo, do desporto. Nós, no nosso programa eleitoral, estava muito vincado e temos apresentado também propostas concretas para dinamização do desporto. Sabemos que, enfim, hoje a vida tem que ser equilibrada entre aquilo que é as carreiras profissionais, mas também aquilo que é o lazer. E o desporto tem um papel fundamental. Nós temos excelentes dirigentes desportivos, temos muita gente a querer fazer desporto, faltam-nos algumas infraestruturas, temos falado muito nisso, falta-nos ter uma política também mais integrada, mais estratégica, e por isso propusemos a criação de uma Comissão Municipal para o Desporto, e foi aprovada, em novembro de 2021, se não estou equivocado, e ainda não está constituída, passados mais de 2 anos, não está constituída por falta de vontade política da CDU. E que seria importante para, de facto, os dirigentes desportivos, juntamente com o município, olharem para aquilo que é as infraestruturas, olharem para aquilo que é as potencialidades, os desafios que temos, e ter uma política construída, participada, estratégica. E esse tem sido um ponto que também temos trabalhado bastante, mas infelizmente enfim, não vai tão depressa como nós gostaríamos. Vamos tendo alguns ganhos. Nós temos uma proposta também muito concreta, que temos batalhado aqui quer localmente, quer também a nível nacional, que é a criação de um centro de alto rendimento desportivo, que seria, de facto, uma estrutura muito importante para alavancar também o conhecimento que temos na universidade, os nossos clubes, os nossos atletas, a parte económica também, porque associada a estes centros tem sempre uma dinamização económica muito importante, porque hoje em dia o desporto é também um fator de desenvolvimento económico. E pronto, temos uma visão para a cidade que penso que já vai sendo conhecida dos éborenses e que temos granjeado confiança dos éborenses. Aquilo que ouvimos nas ruas tem a ver com isso. Aquilo que ouvimos nas ruas tem a ver com isso, tem a ver com o incentivo que temos dos éborenses de confiança no nosso projeto. Sabem que fazemos política com seriedade, com visão, não andamos atrás enfim, dos pequenos casos. Temos uma visão. Obviamente que não nos circunscrevemos apenas ao Conselho, temos debatido muito também enfim, no Governo, a questão das estradas, por exemplo, a questão da segurança, temos batido muito na questão da segurança. Temos reivindicado outro conjunto do apoio do Governo para o território e agora com o Governo do PSD, na qual me orgulho de ter contribuído para que possamos também
dado o nosso contributo a nível regional, já temos a incitar contactos para, por exemplo, conseguirmos andar mais depressa com o Évora Capital Europeia da Cultura, que é um projeto estruturante e um projeto decisivo, um projeto, enfim, que não vamos ter outra oportunidade tão breve e que, do nosso ponto de vista, está atrasado, e é importante que se agilizem aqui alguns processos para que a coisa vá mais depressa e melhor. Há 2 ou 3 assuntos importantes para Évora que mais à frente vamos voltar a falar, mas queria lhe perguntar. Obviamente não quero que aponte erros às candidaturas anteriores do PSD, ou em coligação ou sozinho, à Câmara de Évora, mas, enfim, tendo em conta esse cuidado, que não é, Claro. não é isso que é o objetivo da pergunta, mas o que é a sua candidatura, o que é que esta coligação trouxe de novo? Quer na candidatura, no período da campanha, enfim, já passaram 2 anos e meio, não vamos agora olhar para o que aconteceu na campanha, mas neste trabalho agora na Câmara, mudou alguma coisa? Há aqui uma lufada de ar fresco do PSD que o Henrique está a introduzir, Eu penso tendo em conta que o PSD... a situação está a mudar, né? Com a eleição de autarcas em Mourão, Redondo, Vila Viçosa, falta-me um, agora não me recordo. Exatamente, Reguengos de Monsaraz. Mas era tradicionalmente difícil as eleições autárquicas para o PSD. Está a mudar alguma coisa? Eu penso que sim. Eu penso que em cada momento os protagonistas do PSD e de cada força política tentam dar o seu melhor, não é? E cada um tem a sua própria identidade, a sua forma de fazer política. Felizmente, os partidos mais tradicionais, vá lá, têm os valores muito vincados e são muito conhecidos das populações, e isso penso que é muito importante nos dias de hoje também, porque dão muita segurança sobre aquilo que é os valores que norteiam a sua ação política. E esse é um ponto importante nos dias de hoje, em que há tanto populismo e tanta incerteza. Acho que isso é algo que eu gostava de valorizar, que é os partidos tradicionais, apesar de tudo, apesar de terem também os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades, mas têm os valores assentes, e isso é muito importante para transmitir segurança para as pessoas. Obviamente que talvez tenha iniciado nestes últimos anos um novo ciclo de protagonistas políticas na nossa região, com os 4 municípios onde o Sérgio referiu, mas também, por exemplo, com Vendas Novas, também tem um protagonista que eu penso que vai ter excelentes resultados agora em 2025. E aqui em Évora também, quer dizer, nós fomos fazendo este trabalho de convidar novas pessoas, novos protagonistas. Como é o caso da Patrícia, como é o caso da Patrícia, como é o caso, por exemplo, do Francisco Brito, um jovem que convidei a integrar as nossas listas. Presidente da União de Freguesias de Évora. Presidente da União de Freguesias de Évora, que convidei a integrar as nossas listas e que tem feito um excelente trabalho, um jovem. E temos também tem identificado outras pessoas e que temos vindo a trazer outras pessoas. Algumas pessoas nem sequer eram militantes, eram simpatizantes. Temos tentado trazer de qualidade, acima de tudo, qualidade, seriedade, pessoas com uma visão também própria sobre aquilo que são as suas áreas mais temáticas, e isso tem de alguma forma robustecido a nossa equipa, que é uma equipa coesa e que vai dando, enfim, contributos concretos para a cidade. Obviamente que as pessoas também aqui da cidade me conhecem. Sou um éborense, enfim, apaixonado pela nossa cidade, pelo nosso concelho. Estou em diferentes dimensões, sou apaixonado pelo Alentejo. E tenho dado agora, ao longo dos anos. Já agora, o filho de um médico conhecido da cidade, Dr. Sinsim, também. Filho de um médico conhecido, e tenho dado aqui à cidade e à região aquilo que posso em diferentes dimensões, em diferentes áreas, enfim. E penso que esse reconhecimento também daquilo que é a nossa capacidade de concretizar, não é? De ter ideias e de concretizar, não estar apenas a falar no éter, não ser apenas, como se costuma dizer, verbo de encher. Portanto, com o que tenho conseguido concretizar diferentes projetos e tenho trazido diferentes projetos para a nossa cidade, e penso que as pessoas também reconhecem essa capacidade, e tenho conseguido trazer também pessoas interessantes para o PSD, e portanto dar uma lufada de ar fresco, sim, se assim quisermos, que está um bocado em consonância com aquilo que é as novas necessidades das pessoas. As pessoas estão cansadas de alguma forma, por um lado, de algum tipo de política mais conservadora, digamos assim. Eu volto a dizer que é muito importante termos estes valores, estas bússolas, para as pessoas, quando votam no PSD, sabem aquilo que nós defendemos, sabem os nossos valores, e não mudamos de um dia para o outro, não dizemos hoje uma coisa e amanhã outra, mantemos-nos fiéis àquilo que pensamos e àquilo que temos vindo a defender, mas também fazemos-lo de uma forma diferente, mais contemporânea,
uma visão de futuro, e é isso que tentamos imprimir. Vamos lá olhar para a Câmara Municipal de Évora. A composição da Câmara, dos eleitos, que resultou das eleições de 2021, deixou, enfim, a gestão tem apenas 2 vereadores, depois o PS também 2 vereadores, a coligação liderada pelo PSD também 2 vereadores, e depois temos o Movimento Cuidar de Évora com um vereador, portanto muito espalhado, acho que nunca tinha acontecido. Houve já, enfim, alguma gestão, houve gestões, aliás, que não tiveram maioria e geriram a Câmara, mas nunca tinha acontecido isto. Os éborenses sentem essa, ou melhor, essa dificuldade que há de não haver, obviamente, com maioria absoluta havia mais estabilidade, havia mais, enfim, a gestão não estava tão dependente de acordos, né, em decisões tomadas em reuniões. Se isso transparece para as pessoas notam no nosso dia-a-dia essa complexidade que há na Câmara de haver tantos, ou seja, não sei se me compreende. Sim, eu penso que não, Sérgio, eu acho que, vamos lá ver uma coisa, temos um conjunto diverso de forças políticas diversas no Executivo da Câmara Municipal, e eu penso que isso é positivo, mas na realidade todos os pelouros estão com a CDU. Portanto, todos os pelouros, de economia, habitação, desporto, cultura, juventude, saneamento, tudo está nas mãos de 2 eleitos da CDU. E uma coisa é que, como eu dizia, uma coisa é o que nós muitas vezes aprovamos em reunião de Câmara, outra questão depois é ser executado. E, portanto, e a CDU, porque tem o poder executivo naquilo que é as 1.400 pessoas que estão na Câmara Municipal e o seu orçamento, portanto, faz a gestão de alguma forma, enfim, muitas vezes conseguimos influenciar, mas muitas vezes não conseguimos influenciar, mesmo... Ou seja, a gestão não cumpre o que o Executivo, aliás, o Executivo Municipal decide em reunião de Câmara. Exatamente. E muitas vezes isso não tem acontecido. O Conselho Municipal do Desporto, estava a dar aqui foi deliberado, foi aprovado por unanimidade em novembro de 2021, estamos em maio de 2024, ainda não deu um passo nesse sentido. Supostamente terá dado um passo nesse sentido. Algo também que colocámos, por exemplo, desenvolver uma estratégia municipal de prevenção rodoviária, que é um tema muito importante, consideramos nós, para a segurança de todos nós que aqui vivemos. Foi aprovado também por essa altura, ainda não foi. Coisas concretas, reabilitação mínima daquelas zonas das Portas da Viz. Todos nós sabemos o estado deplorável em que se encontra, que foi ocupado, que teve um incêndio há pouco tempo, que é enfim, também foi aprovado por essas alturas, proposta do PSD, dar um tratamento mínimo àquele espaço. Também estamos em 2024, em meados do ano. Mas isso não é porque a gestão tem apenas 2 pessoas? Não, é porque, eu penso que é porque a CDU não quer. Se quisesse, deliberava junto dos seus serviços que se executava. Portanto, são opções políticas. Isto tem a ver com opções políticas, não é? Não tem a ver com esse facto de serem 2 apenas pessoas. Quer dizer, isso também foi uma opção política da CDU. Em determinada altura nós estivemos disponíveis para tentar chegar a um acordo para melhorar aquilo que é a vida do Conselho. Mas tem a ver com decisões políticas, com uma visão, com uma inoperacionalidade do Executivo que é perdulário em diferentes dimensões e que vai trazendo a vida da cidade e dos éborenses. E coisas muito concretas, muito pequeninas do dia-a-dia, até coisas macro importantes, como por exemplo, cá estávamos a falar da parte da economia. Évora foi das poucas cidades, concelhos, que perdeu um grande envelope financeiro que havia para reabilitar as zonas industriais, nova geração. Cidades como Beja, enfim, tiveram 10, 15 milhões para reabilitar, e nós perdemos. E perdemos por falta de capacidade política de liderar um processo de candidatura. E, portanto, quando isso acontece, estava a dizer, desde coisas pequeninas do bairro, do dia-a-dia, não é? Todos nós vemos aqui na cidade, sabemos os bairros como é que estão, completamente degradados, não há uma atenção, não há aquele brio alentejano que nós... melhorar aquelas coisas simples, até projetos estruturantes importantes no futuro da cidade. E, portanto, isto é a gestão da CDU. E não é por falta de nós, enfim, chamarmos a atenção, não é por falta de indicarmos, fazermos propostas concretas, não é por falta disso, é por falta de capacidade de executar e de interesse, muitas vezes, pela cidade, e muitas vezes demora muito, muito tempo a decidir coisas que não faz sentido nenhum. São coisas que tinham sido decididas, coisas que tinham sido decididas noutro nível, num nível muito mais operacional,
e que muitas vezes nós, vereadores, temos que andar, veja lá aquela rua ou veja lá aquele projeto, e são coisas que não deviam, não competem aos vereadores. Os vereadores têm que ter uma visão política estratégica. Depois, os operacionais têm que garantir que as situações se resolvem no dia-a-dia. E não temos que ser nós a indicar que há um buraco na rua, ou vejam lá que aquela rua está na Avenida Arantes de Oliveira, ali na junta à CCDR. Durante meses, um passeio teve interditado, não sei se o Sérgio se recorda, com grades, meses. Quer dizer, não faz sentido. E temos que ser nós, vereadores, a dizer, atenção, vejam lá que as pessoas têm que circular no meio da rua. Não faz sentido, isto não faz sentido. Portanto, isto tem que ser os serviços intermédios. Isso significa o quê? Significa que há desorganização dos serviços ou a ligação de... Muitos diretores de serviços ou muitas chefias são indicadas por questões partidárias. E isto continua a acontecer. E isso Mas é inevitável isso ou não? Eu penso que é inevitável até determinado ponto. Quer dizer, quando as pessoas não mostram competência, não é serem incompetentes, mas não mostram competência, não mostram diligência, não mostram proatividade, não mostram brio naquilo que é os seus setores. Eu acho que estas pessoas não podem estar à frente desses setores, sinceramente. Eu acho que não podem estar. Mas não são cargos de confiança política? Certo, mas ainda assim são cargos de confiança política, mas também têm que prestar serviço público à cidade. Não podem ser apenas cargos de confiança política. Quer dizer, se são incompetentes, se não são competentes, não podem estar nesses cargos. Ponto final parágrafo. Quer tenham um cartão, quer não tenham um cartão. Isso para mim é clarinho. Eu acredito muito na meritocracia, aliás. É um dos pontos do nosso partido, não é? Um dos valores do nosso partido. Acreditamos no mérito, no trabalho, no esforço. Se, de facto, as pessoas que estão nesses lugares não mostram competência, não mostram diligência, deixam as oportunidades de passar, na área da economia, a mesma coisa, por exemplo, quer dizer, deixam oportunidades de passar, a execução dos fundos comunitários também está muito atrasada, e, portanto, não pode ser. Portanto... O Henrique enfim, já apontou vários erros, faz uma avaliação negativa da gestão CDU. Faço. Não tem aspectos positivos a apontar à gestão CDU? Tenho, quer dizer, sei lá, acho que a Capital Europeia da Cultura, apesar de não ter sido exclusivamente da Câmara, porque não foi uma comissão executiva composta por 5 entidades, também teve os seus méritos. Já tenho dado os parabéns. Por exemplo, agora há pouco tempo inauguraram a Ludoteca, dei os parabéns sobre isso. Portanto, não tenho problemas nenhum em avaliar também situações positivas. Agora, Sérgio, dizer assim, há muita coisa que eu não concordo. E sobretudo, é o modelo de gestão. O modelo de gestão atrasado. Por exemplo, temos batido muito pelo rigor nas contas do município. Uma das situações que esta Câmara ainda não tem, ou ainda não tinha, era a chamada contabilidade por custos. Ou seja, que sabemos uma atividade, que custos é que são imputados a essa atividade. E os custos não é só a contratação de serviços, é depois também os custos de estrutura, porque isso depois é que nos dá o resultado e o peso daquela atividade. Por exemplo, a Câmara não sabia, ainda há 2 anos, ano passado, quando perguntámos sobre quanto é que custou a Feira de São João. Eles não sabiam quanto é que tinha custado a Feira de São João. Isto é extraordinário. Não sabiam quanto é que tinham custado. Sabiam que havia um conjunto de custos que tinham sido efetivamente afetos, mas não sabiam no global, então e horas, então e recursos internos, não sabiam, porque não têm essa contabilidade por custos. Isto não pode acontecer. É 1 milhão e tal, mas isto houve uns serviços que classificaram Feira de São João, outros serviços que classificaram Feira, outros serviços, e não sabiam. Quer dizer, isto não pode acontecer. Isto é uma coisa que já não acontece em nenhuma organização. Aliás, por isso é que este ano o relatório relativamente a 2023 da parte da gestão da Técnica Oficial de Contas foi tão negativo. Foi, de facto, bater de cima a baixo, como se costuma dizer. E isso preocupa-nos. As contas da Câmara preocupam-nos. Esperemos que... Porquê é que acha que esses dados agora menos positivos? Porquê é que acha que aconteceu? Aconteceu, nós temos chamado a atenção, já há 2 anos pelo menos, fomos dos primeiros a chamar a atenção sobre uma questão importante que tem a ver com o peso dos recursos humanos. Os recursos humanos estão a pesar muito no município. Isto tem 2 explicações. Tem uma explicação que é a transferência de competências, mas a transferência de competências de recursos humanos, de pessoas, vem também com um envelope financeiro. Portanto, em termos percentuais, não devia subir o valor do custo de recursos humanos, da rubrica de recursos humanos. E acontece que estamos nos 45%. É um valor... Isto é recursos humanos, mais as avanças, o conjunto de avanças brutal que o Executivo CDU tem feito
para muitas vezes, tendo pessoas nas diferentes áreas, ainda contrata avanças e essas pessoas ficam menos ocupadas, digamos assim. Ou algumas ficam na prateleira mesmo. E, portanto, isso é um problema que nós temos ali. E nós temos dito que isso tem que ter um controle. Não podemos continuar a contratar pessoas, muitas vezes para satisfazer alguns interesses, enfim, mais partidários, talvez, e honorar o município com estes custos. E depois há esta gestão perdulária de fundos, há esta falta de controle, e isso é muito expresso no relatório da ROC, é claríssimo, a falta de controle que existe hoje no município de Évora, e isso preocupa-nos bastante. Preocupa-nos porque vamos ter anos muito exigentes, estamos com o Capital Europeu da Cultura, faltam 2 anos e pouco para o Capital Europeu da Cultura, vai necessitar de um investimento muito grande. Temos a responsabilidade também de executar as expropriações e as obras de infraestruturas de acesso ao Hospital Central de Évora, do Alentejo, que também vão necessitar de fundos. E há todo um conjunto, estamos a iniciar um quadro comunitário, há todo um conjunto de projetos que poderiam ser trazidos para Évora, né? Podíamos ter financiamento e, de facto, com esta gestão muito débil a nível financeiro, não sei se teremos essa capacidade. É óbvio que, efetivamente, também aí saúde o Executivo CDU, tem-se controlado aquilo que é, pelo menos aparentemente, a dívida do município. Temos vindo a consolidar essa dívida, que é importante. Enfim, também há aí algumas nuances que podem não ser exatamente assim. Agora estes dados, estes resultados mais recentes podem colocar isso em causa? Acha que podem ou não? Nós já fizemos ano passado, nós votámos contra, mas o município já fez ano passado um empréstimo de 3,5 milhões de euros para coisas banais, coisas correntes, reparação de umas infraestruturas de água que já deviam estar feitas em São Mansos há anos, 300 e poucos mil euros, mais 300 e poucos mil euros para reabilitar uma estrada, mais 300 e poucos mil euros para fazer a ligação das águas à zona da Garraia, uma promessa de anos. Portanto, ou seja, são investimentos que são pequeninos e que já teve que recorrer a crédito. Porque não há tesouraria, não há... Não há tesouraria, porque há falta de controle, não é? A falta dos recebimentos também é um problema que está. E, portanto, essa parte preocupa-nos bastante. Houve, como todos sabemos, um desfalque na tesouraria também, com um valor substancial, não é? Qual é o valor já agora? Não sei se... O valor que vem no relatório, e portanto que foi a reunião de Câmara, que é público neste momento, é na ordem dos 400 e poucos mil euros. E portanto são sinais de que existe uma falta de controle. E isso está muito claro no relatório da Reserva Social de Contas. Associado a isso, há depois algumas despesas que são realizadas de forma, do meu ponto de vista, não demasiado escrutinado. Acho que são criteriosas. Por exemplo, na área da cultura? Por exemplo, na área da cultura nós temos feito essa ressalva, quer dizer, e não é tanto os valores em si, é mais o olhar estratégico. Eu dei essa nota. O Festival Imaterial tem um investimento de 100 e tal mil euros, penso que é esse valor que anda. Houve anos em que foi realizado em março, outros em maio, outros em outubro. Quer dizer, que valor acrescentado é que traz para a cidade? Eu bem sei que tem recebido uns prémios, que são os prémios também que são também, enfim, têm também a sua própria forma de serem candidatados e, portanto, mas na realidade, que valor acrescentado é que traz para o território? Trazemos novos públicos para o território? Eu penso que não. Apoiamos a criação dos nossos criadores locais? Penso que também não. Portanto, ou seja, que valor acrescentado é que traz para o território? E acho que esse é que tem que ser E depois é a questão das parcerias. Nós temos defendido sempre o desenvolvimento destes projetos em parcerias. Agora o imaterial, no caso concreto, até está a fazer com a Fundação Inatel. Mas em muitas áreas acho que é possível fazer trabalho em parceria. Na reabilitação de património, por exemplo. Nós vemos outras cidades a fazerem reabilitação de património em parceria com empresas. Na área do desporto, nós vemos infraestruturas desportivas a serem realizadas em parceria com privados. Na área económica, a mesma questão. Portanto, aqui tem-se olhado sempre para os cofres municipais. E eu acho que não é a melhor forma de o fazer, porque os cofres municipais têm os seus limites, não é? E como é que olha para a restante oposição? Que trabalho, enfim, que avaliação é que faz do trabalho da restante oposição, PS e o Movimento?
enfim, terão as suas formas próprias de o fazer. Eu centro-me mais naquilo que nós podemos fazer e essa tem sido sempre a minha orientação interna. Nós temos que ser líderes na oposição, nós temos que ser próximos das pessoas, temos que estar junto das pessoas, temos que perceber aquilo que as pessoas querem, aquilo que são as dificuldades das pessoas, das empresas, das organizações e apresentar propostas nesse sentido. Temos que defender o nosso território, temos que exigir daquilo que são as entidades públicas que façam investimento no nosso território. Enfim, a oposição, tenho a minha apreciação própria, mas penso que não me cabe aqui neste programa. Mas já agora deixe-me perguntar, a coligação Mudar com Confiança, PSD, CDS, PPM e MPT, tem votado sempre contra os orçamentos, enfim, os documentos mais importantes da Câmara têm votado sempre contra. Mas do outro lado não se assiste a isso. Como é que, enfim, o que é que lhe apraz dizer sobre isso? Pode-se dizer que a oposição, quer o PS, quer do movimento, tem dado a mão à gestão CDU? Ou não quer ir por aí? Não quero ir por aí. Acho que cada um tem que fazer a sua apreciação, cada um tem que fazer o seu trabalho. Eu centro muito nisso. Ou seja, politicamente faço a minha avaliação sobre aquilo que é cada um deles. Enfim, acho que nós temos liderado um conjunto de áreas e que vemos depois outros partidos virem atrás, às vezes até dizerem aquilo que nós já dissemos anteriormente. Enfim, as pessoas farão a sua apreciação. Nós não somos melhores nem piores. Enfim, acho que estamos mais próximos das pessoas. Temos uma visão de conjunto, temos uma visão para o território. Não ficamos simplesmente no dia-a-dia. Acho que isso nos diferencia de outros partidos. Não estamos presos a nada e isso também nos diferencia de outros partidos. E temos uma visão própria para o território, uma visão para a cidade. Eu acho que é isso que eu gostava de transmitir a quem nos está a ouvir. Quer dizer, nós temos uma visão para o território. Nós temos essa visão construída com pessoas, com técnicos das diferentes áreas do urbanismo, técnicos da área da economia, técnicos, pessoas com quem, dirigentes desportivos. Nós vamos construindo essa visão e temos uma visão e que, se nos derem a oportunidade de, em 2025, conseguimos concretizar, eu penso que as pessoas vão ver diferença na vida da cidade. E isso é algo que eu gostava de deixar aqui expresso, que em 2025 nos deem a oportunidade de liderar os destinos da cidade de Évora e do concelho de Évora, que certamente muitas destas questões que hoje aqui estamos a falar, quer das micro-questões que eu não consigo compreender como é que um executivo deixa ao abandono os bairros, deixa ao abandono as pessoas, sem dar resposta às pessoas. São coisas micro que deviam ser resolvidas numa semana, não há razão para demorarem meses a ser resolvidas. Quer depois, fundamentalmente, nestes projetos de grande alcance, estratégicos, que têm que ser preparados, têm que ser negociados, têm que ser candidatados e que também vimos Évora, infelizmente, perder muitas dessas oportunidades. Há três, haverá mais, mas pelo menos há três desafios que me parecem importantes para a cidade, para o concelho: a habitação, Capital Europeia da Cultura e o novo hospital. Exato. Por exemplo, na área da habitação, o que é que esta Câmara tem feito? O que é que já devia ter feito? Se, por exemplo, a estratégia local de habitação está a andar bem, está enfim, a dar resposta às necessidades? Vamos ver, nós temos, no que diz respeito à habitação, temos pelo menos duas dimensões. Temos a dimensão do setor privado, aqueles que estão no setor e que investem e que fazem acontecer também, e depois temos a componente pública. No que diz respeito, e no meio disto tudo, temos algo que é fundamental, que são os planos estratégicos, os planos, o PDM e o PUE, e também o plano de salvaguarda do centro histórico. Acontece que o PDM foi apresentado há 2 anos, em março de 2022, não estou equivocado, à CCDR, sem qualquer discussão, quer com os privados, quer com os vereadores, foi um documento que os técnicos da Câmara pegaram nele e foram entregar à CCDR e disseram assim: esta é a nossa proposta. E era uma má proposta. Era uma má proposta que depois nós denunciámos, andámos a tentar melhorar e passaram 2 anos e estamos agora, chegamos quase ao fim desse processo e continua uma proposta que não serve os interesses da cidade. É uma proposta que continua a limitar muito a nova construção, que projetos que estavam previstos continuam a ficar indefinidos. E esse é o pior problema para o setor privado, para quem investe. Porque quem investe, o que precisa de saber é que posso investir aqui ou não posso.
e faz a sua opção. Mas se lhe dizem que pode, mas depois que a seguir afinal não pode, mas depois que talvez a seguir possa, isso são anos e anos que se perdem. Isso está a acontecer. Isso tem vindo a acontecer. Nós temos muitos promotores que queriam investir na cidade, que já investiram muito dinheiro nesse questão de projetos, de estudos prévios, enfim, e que continuam sem saber se podem ou não concretizar esses projetos. Porque, mais uma vez, a proposta não é clara. Chuta para o PUE, que é o documento a seguir. E depois no PUE vamos ver o que é que vai acontecer. Não é? Isto não pode acontecer. Portanto, eu acho que no que diz respeito àquilo que é uma política de habitação, nós temos que ter clareza para quem quer investir na nossa cidade. E há muitas pessoas que querem investir na nossa cidade, felizmente. Mas 10 anos para investir, para fazer um loteamento, é impossível para qualquer investidor. E isso está a acontecer. Ainda temos aqui perto casos concretos que vão ficar e que têm tudo preparado para avançar e que vão ficar, se calhar, outra vez na gaveta. Isso é uma componente muito importante. Portanto, a componente dos privados, dar condições aos privados para investirem, fazer o seu trabalho, que é investir, criar condições, os instrumentos estratégicos, PDM, PUE e o Plano de Salvaguarda do Centro Histórico, que ainda continuamos, nós fomos classificados em 1986, estamos em 2024, continuamos sem ter um plano de salvaguarda no Centro Histórico, que é algo impensável. Elvas, passados 2 ou 3 anos de ter sido classificada, já tem o seu plano, as pessoas já sabem o que é que podem fazer no Centro Histórico e o que é que não podem fazer, e nós sabemos, os ebrenses sabem, que quando querem investir, querem reabilitar um edifício, têm que ir ao IPAR, depois têm que ir à Região da Cultura, depois agora algumas dessas competências vão passar para o Porto. E isso não é... Ou seja, uma coisa que devia ser simples torna-se um calvário. Uhum. E isso depois o que é que acontece? Acontece que as pessoas desistem, acontece que os processos vão ficando os edifícios vão ficando por reabilitar, até que depois chega alguém de fora, não é? Que é o grande papão da CDU. Vêm os investidores de fora. Claro, vêm os investidores de fora, porque os investidores da cidade não conseguem fazer a reabilitação porque não conseguem ter um caderno claro. E isso, portanto, é muito importante ter esses instrumentos clarificados, fechados. E depois temos, finalmente, a Estratégia Global de Habitação, que está a dar os seus espaços. Foram apresentados há pouco tempo alguns projetos da reabilitação do bairro do Escurinho, o projeto para a edificação dos novos lotes também aqui junto ao bairro do Moinho do Cotorto. Estão a ser feitos também o apoio ao chamado primeiro direito, portanto, à reabilitação dos privados. Nós temos, o PSD tem falado muito na questão da reabilitação do edificado social. É muito importante dar condições às pessoas que vivem no alojamento, enfim, nos bairros chamados de alojamento social, porque essas pessoas têm que ter a mesma dignidade que têm as outras pessoas. Portanto, esses edifícios não podem ser simplesmente abandonados e, neste momento, no nosso ponto de vista, estão muito abandonados. Não há reabilitação desse edificado. Temos muitas queixas de infiltrações nas casas, o espaço público é totalmente degradado, não há manutenção. Nós temos batido muito nisso. A Abevra tem que fazer mais trabalho, tem que investir mais nesse... enfim, nos últimos 10 anos da gestão CDU apenas se concluíram, ou melhor, se adquiriram 40 casas para aquilo que é a nossa necessidade, é pouco. Portanto, eu acho que vamos lá, mas temos que ir mais depressa. Lá está, temos que ir mais depressa porque os fundos não são ilimitados, têm prazos para ser executados. 2026 é o prazo para executar o PRR. Muitos destes... Se não começarem já, depois não vai dar tempo para concluir as empreitadas. É não uma conclusão óbvia, não é, Sérgio? É isso temos dito. Portanto, temos que ir mais depressa. E pronto, lá está. E muitas vezes se perde muito tempo. E na Capital Europeia da Cultura também se verificam esse tipo de constrangimentos? Eu tenho... Ou, tendo em conta que foi criada uma associação, no fundo o projeto, a iniciativa da Capital Europeia da Cultura não está tão dependente da Câmara? O problema é que está. A associação está criada para gerir uma verba substancial, que são 34 milhões de euros, são 29 milhões de euros para o Conselho de Évora e depois são mais 5 milhões de euros para o chamado Alentejo Central. E esse envelope financeiro está muito pensado na parte imaterial. Tem alguns projetos materiais, mas sobretudo é imaterial. Ou seja, tudo aquilo que é a infraestrutura da cidade, do acolhimento ao visitante, não está. E isso... É da Câmara, é da parte da Câmara. Parte da Câmara, não é? Vias públicas. Como é que, se hoje em dia, para se atravessar quem vem de sul para norte, à hora de ponta, chamada assim, às 6 da tarde, sabemos o tempo que demora, ou para circular na cidade sabemos o tempo que demora. Agora imaginemos isto
multiplicado por 10 vezes o número de pessoas, porque isso vai acontecer na capital europeia durante 2027, não é? Antes, as pessoas vão começar a vir antes, porque já incrementou. O acolhimento às pessoas no centro histórico, por exemplo, a nossa Pérola, nós não temos preparados instalações sanitárias, estacionamento de autocarros, a circulação das pessoas, nós não estamos preparados. E eu preocupo-me porque não vejo serem desenvolvidos os projetos de intervenção, os projetos para intervir nessas áreas. E depois, só não temos os projetos, como não temos depois o financiamento, porque isso depois tem que ser candidatado, tem que ser aprovado, tem que ser concursado, tem que ser executado. E estamos a falar de 2 anos e pouco. Portanto, eu preocupa-me essa componente toda. Eu tenho várias vezes alertado o Sr. Presidente nesse sentido. De uma forma propositiva, construtiva. Portanto, não é criticar por criticar, estou preocupado. Eu penso que o dossiê da Associação Évora 27 se vai concretizar em breve, ou seja, vamos ter em breve, vai estar a funcionar em breve, não é? Penso que isso vai acontecer muito em breve, e a partir daí penso que vai ser mais fácil de avançar com uma série de processos. Mas preocupa-me, e a grande peça que temos falado muito, que é o pavilhão multiusos, o centro de congressos, enfim, aquilo que Évora necessita para acolher eventos de grande dimensão. Na última reunião da Câmara, se não estou equivocado, o Sr. Presidente já levantou algumas reservas sobre isso. E eu fico preocupado. Fico preocupado porque se perdemos esta oportunidade agora de fazer aquilo que Évora precisa há tantos anos e que é referido por empresários de diferentes natureza, quer na área do turismo, na hotelaria, quer na área do desporto, quer na área económica, se perdemos esta oportunidade outra vez de fazer esse equipamento, eu fiquei muito triste e fico muito decepcionado. E eu, só para concluir, Sérgio, como disse, estou na cidade há muito tempo e sou évorense, nasci cá, vivo cá há 50 anos. E profissionalmente acompanhei 3 grandes oportunidades para Évora. Uma foi o projeto Acrópole 21, que era um envelope financeiro importante, que tinha permitido reabilitar, criar condições no centro histórico e que foi desperdiçado na altura pelo executivo PS e que, aliás, deu origem até a prejuízos financeiros para o município. O PEDU, que era também um instrumento financeiro importante, com um envelope financeiro importante, que podia ser reforçado e que a execução é miserável. Ainda ontem tive informações sobre isso. A informação do PEDU é muito baixa. Mas ainda assim, o Palácio Dom Manuel, o teatro, se não me engano, e o edifício da Câmara, os espaços de Conselho, certo, acho que eram projetos que estavam incluídos no PEDU. Sim, mas estavam outros e que não vão ser executados. E a execução financeira é baixa. E o que nós temos visto em outros municípios é que temos um envelope financeiro e, se formos bons executores, se conseguimos fazer tudo, esse envelope financeiro consegue aumentar. Mas muitas vezes o Presidente da Câmara diz que tem dificuldade com empreiteiros ou dificuldade com materiais. Eu enfim, acredito que estará a ser honesto, mas o que eu vejo é que outros municípios conseguem fazê-lo. Outros municípios têm obra a fazer, fazem os concursos e têm empreiteiros. Portanto, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal no processo. E eu vejo outros municípios a fazerem obra, e vejo os privados a fazerem obra, a acontecer. E nós vemos aqui na cidade a obra a acontecer. Portanto, alguma coisa está mal. Estamos na reta final da entrevista. Sim, deixa-me só concluir. Sim. Portanto, Acrópole 21 perdemos. PEDU, Meio Gás. E se perdemos outra vez Évora, capital europeia da cultura, acho que as pessoas têm que tirar as suas conclusões. Mas preocupa-me a forma devagar como está a decorrer o capital europeia da cultura. Muito bem, estamos mesmo quase a terminar esta entrevista. Há pouco aí atrás, na nossa conversa atrás, disse que... não me recordo bem, mas falou que gostava que o PSD tivesse a possibilidade de governar a cidade a partir de 2025. Sim. Significa que o Henrique vai candidatar-se novamente em 2025? Os órgãos próprios decidirão isso. Eu tenho feito o meu trabalho e trabalharei. O meu compromisso em 2021 foi: irei trabalhar todos os dias o melhor que sei e o melhor que posso, e tentar trazer as melhores pessoas e tentar apresentar um projeto ganhador.
os órgãos próprios terão os seus tempos para decidir. Mas o Henrique tem vontade de se candidatar novamente. Eu tenho vontade de servir a minha cidade e a minha região. Sempre tive, nas diferentes dimensões onde tive e onde estou, nas diferentes plataformas onde estou. Tenho vontade de servir a minha cidade e a minha região com aquilo que eu sou, o melhor que eu posso. Se os órgãos competentes, quando decidirem indicar o Henrique sim, estarei, obviamente, ao serviço da cidade e da região. Mas ainda falta algum tempo. Como digo, trabalhar todos os dias, apresentar propostas todos os dias, merecer a confiança das pessoas, continuar a trazer mais pessoas para um projeto de futuro, que eu acredito. O meu lema é Évora tem mais futuro, porque eu acredito mesmo que Évora tem muito mais futuro do que aquilo que nos oferece. Já agora, as ambições políticas do Henrique resumem-se apenas a ambições autárquicas ou pensa noutros voos? Ou seja, eu não tenho, pode parecer estranho, mas eu não tenho ambições políticas por aí além. Eu vejo-me como uma pessoa que gosta de servir a cidade onde vive e a região onde vive. Sou apaixonado, eu disse no início desta entrevista, sou apaixonado por Évora, sou apaixonado por Alentejo. Verdadeiramente, não há aqui coisas nenhuma. E, portanto, se agora pudesse servir a minha cidade e a minha região, no cargo onde estou ou como presidente do município, servirei. Se em determinada altura surgir outra possibilidade, enfim, poderei avaliar. Estou também como profissional na Fundação Engenho de Almeida, onde tenho muito gosto em estar. Estou noutras plataformas nacionais e locais que tentam servir as nossas pessoas e, portanto, vejo-me como um líder servidor e é isso que eu gosto de fazer e, enfim, farei aquilo que a seu tempo seja as circunstâncias assim o ditam. Muito bem, obrigado Henrique por esta entrevista. Estivemos à conversa com Henrique Sinsim, vereador do PSD, eleito pela coligação Mudar com Confiança. Ficamos por aqui. O Falando Com regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.